Cabeça para Cima de hoje vai falar com você sobre um assunto que também é recorrente aqui nos nossos debates. Muitas vezes já falamos sobre esse tema, mas importantíssimo nós voltarmos a ele. Algo que tem uma definição simples, às vezes até redundante, mas que precisa estar clara na nossa cabeça. Racismo. O racismo, que é caracterizado por atitudes discriminatórias motivadas por questões de raça, muitas vezes caracterizada pela cor da pele ou até por características físicas que são determinantes. Infelizmente, na nossa sociedade hoje, nós ainda presenciamos e ouvimos muitas notícias de atitudes discriminatórias em todos os níveis da sociedade, em todas as camadas sociais e nos mais diferentes ambientes. E a pergunta que a gente quer fazer, principal, é: como é que se desenvolve esse sentimento racista? E, talvez mais importante do que isso, como combatê-lo? Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre racismo. Temos especialistas muito bacanas para nos ajudar a refletir sobre esse tema. Começamos com o nosso informativo. O Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial foi criado pela Organização das Nações Unidas e celebra-se em 21 de março, em referência ao massacre de Sharpeville. Em comum, constata-se historicamente que os negros e os índios sofreram inúmeras explorações. Em virtude disso, políticas de afirmação vêm sendo implantadas no intuito de compensar atrocidades no passado cometidas pelo homem branco. E com isso surgem discussões jurídicas polêmicas envolvendo a diferenciação de seres humanos por motivo de origem, de raça ou de cor e seus respectivos direitos. O mercado de trabalho também reflete o problema da discriminação racial no Brasil. Segundo dados do IBGE, brancos ganham, em média, 40% a mais do que pardos e negros com a mesma escolaridade. Eles representam 73% da população mais pobre do país. Pois é, né? Vamos falar sobre racismo, algo que a gente, de alguma forma, gostaria que nem existisse mais dentro da nossa sociedade. Na minha cabeça, não se justifica, especialmente no Brasil, existir o racismo, né? Mas ele existe e é muito forte e a gente precisa, sim, falar sobre ele. Para nos ajudar na reflexão de hoje, recebo aqui no estúdio Neia Daniel de Alcântara, ela que é representante da Fundação Palmares, no Rio de Janeiro, é também pesquisadora da cultura afro-brasileira. Muitíssimo obrigada por dedicar tempo aqui para a gente, estar aqui conosco hoje. Agradecida a vocês pelo convite. Ainda precisamos muito falar sobre esse tema, né, Neia? Muito, muito. É interessante que nós estamos no ano de 2015 e esse assunto ainda mexe tanto com a população brasileira. A gente percebe que, de certa forma, o Brasil admite que no Brasil existe racismo, mas quando nós perguntamos às pessoas: você é racista? Com toda certeza a maioria vai dizer que não. É isso. Agora, essas práticas discriminatórias, esse racismo está presente em todos os momentos, né? E a gente tem que até tomar um pouco de cuidado hoje, até em função da internet, não é? Das páginas, das redes sociais, ele está muito aflorado. Ele está presente no cotidiano, no nosso dia a dia. Eu tenho esse sentimento de que o racismo ele está mais aflorado nesse momento aqui no Brasil. Mas nós vamos já entrar um pouco mais nesse tema. Quero antes apresentar para vocês o nosso segundo convidado, segundo só por ordem, né, aqui, de apresentação, não menos importante, o Humberto Adame. Humberto é advogado, diretor do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, IARA, e também presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra aqui no Brasil, do Conselho Federal da OAB? Conselho Federal. Prazer estar OAB. aqui. Cumprimento a todos, ao telespectador. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho uma opinião diferente. Eu não sei se o racismo está aflorando mais.
eu acho que ele está onde ele sempre esteve. Ele só está tendo mais oportunidade de ser divulgado, tendo em vista as constantes construções do trabalho, especialmente do movimento negro brasileiro, de denunciar o mito da democracia racial. Desde lá de trás, de Zumbi, de Abdias Nascimento, há uma construção para desconstruir o racismo, que foi criado com uma característica especial no Brasil, que é o de se invisibilizar, de se dizer que não existe. Ao contrário dos Estados Unidos, com a segregação, regime de segregação de Jim Crow, onde era separado, mas igual, segundo a lei da época, ou o regime da apartheid da África do Sul. Aqui, o Brasil, embora existissem coisas tão terríveis quanto lá, e talvez até mais, o racismo brasileiro sempre se escondeu, sempre não tem lei escrita, não tinha regras escritas e, na verdade, existiam códigos, e existem até hoje, que são todos oriundos na escravidão do negro no Brasil. É por isso que até hoje você tem muitas coisas que ocorrem na vida atual de hoje e que a gente vai andando lá e não sabe por que ocorrem. As populações negras ou pretas e pardas, na forma da classificação do IBGE, ou afrodescendentes, como querem outros, elas sempre têm uma forma de serem tratadas. Quando a polícia vai num determinado bairro que tem a maioria afrodescendente ou a maioria pobre, que na sua maioria é a população preta e parda, né? Mas também tem branco lá, ela tem uma forma de tratamento, né? E alguns vão logo reconhecer e dizer assim, quando o policial levanta a mão aí, ô negão, ele já vai saber quem é que ele está falando com ele ali. Ele não precisou de teste de afrodescendência, não precisou da classificação, ele já vai saber que é com ele que está falando, e se ele não levantar a mão rápido, já vem acompanhado de uma bolacha que vai se entender que ele tem que funcionar naquela regra que identifica como aquela pessoa que veio direto da escravidão. Enquanto nós comemoramos a imigração japonesa, as questões dos judeus, celebramos os italianos, os indianos nas televisões do país, a gente não tem esse tipo de comemoração para aqueles que descendem dos africanos que chegaram aqui escravizados e que vieram nos navios tumbeiros enfrentando todo tipo de adversidade. Posso só complementar o que o doutor Adame está falando? Foi feita uma pesquisa há algum tempo atrás sobre a presença negra até nos meios de comunicação. Então, percebeu-se que a grande maioria das ações em que aparece o negro estão ligados à violência, não é? Então, até essa imagem que a mídia passa, a imagem do negro, ela hoje é bem deturpada, não é? Quando se fala em política, ele pouco aparece. Agora, quando se fala em violência, quando se fala em educação, também muito pouco. A gente pode perceber também pelos comerciais. A presença negra é invisível. E esse é uma forma, é claro, de um racismo institucional, né? Eu não posso nem dizer que sou contra, muito pelo contrário, a sua colocação. Eu acho que você tem absoluta razão, né? A questão da possibilidade da internet, das mídias sociais, etc., aumenta aí a exposição das ideias, a exposição que as pessoas fazem e permitem que esses sentimentos sejam mais apresentados e, de repente, a gente fica achando que é algo que cresceu, mas não é nada disso. É algo que já estava aí e só foi agora sendo mais exposto, né? É uma mudança também, através da legislação que criminalizou o racismo e os trabalhos constantes de conscientização da população afrodescendente. Numa certa época da República, você podia
fazer, dizer qualquer coisa e talvez o negro tivesse que abaixar a cabeça e ficar ali quietinho no cantinho dele. Hoje não. Hoje ele pode se impor, ele vai denunciar, ele vai fazer um boletim de ocorrência, ele vai partir para uma confrontação. E aí dá aquela ideia de que o racismo passou a existir. Não, o racismo já existia. Estava sempre aí. Ele tem uma conscientização maior da população afrodescendente. Sim. E dizia o Abdias Nascimento que o racismo, que é o tema do programa, é um instrumento de dominação de um segmento contra outro. Então, até mesmo os negros não querem parecer com os negros, porque o negro é aquele indolente, aquele preguiçoso, aquele ladrão, aquele que aparece na página do jornal como bandido. Eu não quero ser isso aí, não. É verdade. Isso aí é o outro. É verdade. Então, isso tudo é que precisa ser combatido. É todo um processo, né, de mudança de mentalidade, de fato, né? O próprio negro. A gente está falando de racismo e hoje aqui até falando muito mais no negro. É claro que existem outras formas, né? A gente ainda tem a questão do índio no Brasil, né? O racismo é violento com relação ao índio. A gente já tem outras raças aqui também que são discriminadas. Mas talvez a gente vá se centrar mesmo, especialmente hoje, na questão do racismo contra o negro, porque até para a gente entender por que isso é tão forte aqui no nosso país, que não deveria ser, né? Um país que tem uma população grande de negros, mas a gente sabe, como você também acabou de colocar, que há que se ter uma mudança geral na sociedade e no próprio negro, para que ele possa ocupar o seu lugar, para que ele possa sair dessa letargia de aceitar o tratamento discriminatório, né, para que ele possa entender que ele é bonito enquanto negro. Ele não precisa virar branco, como o Michael Jackson, por exemplo, né? Que tentou ficar branco para poder fugir da negritude dele. Não precisa virar branco, ele é bacana, ele é uma pessoa digna, assim, do jeito que é. Eu costumo dizer o seguinte, que o Brasil ele jamais será uma nação, um país de primeiro mundo, enquanto ele não resolver esse problema dos resquícios da escravidão do negro no Brasil. Em todos os setores e os números da sociedade brasileira, os números das agências de Estado, como a Fundação Palmares, o IPEA, o IBGE, eles vêm trazendo o Brasil como uma pirâmide, onde o fundo é preto e, na medida que você vai subindo na escala de mando, na escala de hierarquia monetária, ele chega num ápice que vira uma Dinamarca. E é constrangedor para pessoas que vêm de outro país para cá, você vê como lá na pontinha é um mundo absolutamente branco, que quer dizer que o Brasil é aquilo, né? E, na verdade, isso se repete nos partidos políticos, nas grandes empresas, no mercado de trabalho, como foi falado no vídeo, nas próprias televisões, na mídia, escrita, falada, até de moda. Isso tem sido denunciado constantemente, mas nós que trabalhamos com isso já há muito tempo, é impressionante como ele muda, volta, você denuncia e acaba mudando e há uma resistência, mas durante muito tempo isso foi velado, isso foi silente, isso foi que dava a ideia que não existia. E é difícil combater alguma coisa que você diz que não existe. Como é que você vai combater alguma coisa que não existe? Isso não é aqui. Portanto, eu acho que um dos principais movimentos no sentido da mudança é esse movimento da conscientização, né? Esse movimento da informação, do fortalecimento da população negra, no sentido de que ela possa ocupar o seu lugar. Eu queria trabalhar um pouquinho com vocês como é que se desenvolve essa questão desse pensamento racista, né? Por que as pessoas têm esse pensamento racista, mesmo num país como o nosso, ainda hoje em dia? Sinceramente, eu sou contra. Hoje, a gente não pode dizer mais que uma pessoa ela é negra. Não é essa a expressão correta. Você tem que dizer que é afrodescendente. Numa boa,
minha opinião pessoal, palhaçada, né? É uma outra forma da gente esconder situações. Tudo tem motivos. Tudo tem motivos, com certeza tem. Mas eu acho que, por que a gente não pode falar aquilo que é o coloquial? Até para que se entenda que isso é o caminho mesmo de começar a assumir a questão. Eu vou para o meu primeiro intervalo, porque eu já preciso dar uma paradinha, e a gente volta, eu volto com você, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.